Olá, que você esteja bem. Eu sou o Enki Mingroni. Você está no canal Yoga Bhavani, Yoga, Vida e Consciência. O meu cantinho aqui na internet, onde eu busco compartilhar um pouquinho daquilo que experimento, daquilo que sei sobre yoga, sobre espiritualidade, sempre com os pés no chão e com uma boa dose de senso crítico. Nesse vídeo, eu quero compartilhar com vocês um dos assuntos que mais me pedem lá nas minhas redes sociais, notadamente lá no Instagram, pedem para eu falar sobre mantras. Então, nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre o Gayatri Mantra, um dos mantras mais conhecidos lá da tradição espiritual indiana e também no meio espiritualista aqui de maneira geral, né? Mas só que para falar sobre o Gayatri, eu tenho que contextualizá-lo, né? Mostrar da onde ele surge, por que que ele surge, o que que ele representa. Não vou simplesmente dizer, ó, esse é o Gayatri, cantar o mantra aqui, falar, olha, essa palavra é para isso é aquilo. O mantra significa, sei lá, que a abobrinha feliz permeia o universo. Não é isso, né? Então eu vou aprofundar o entendimento do Gayatri aqui, tentando trazer uma base mais sólida, para que ao final desse vídeo, você, ao entrar em contato com o Gayatri, saiba de verdade o que você está fazendo, tá? Deixe de ser um ato simplesmente de repetição por memória e passe a ser de verdade aquilo que os yogis chamam de sadhana, ou uma jornada espiritual. Tá joia? Então bora lá. O Gayatri está ligado a uma figura, a um sábio chamado Vishvamitra. Esse cara, Vishvamitra, antes de receber esse nome, ele era conhecido como Kaushika e era um grande rei. Ele era um rei muito poderoso na época em que ele viveu, né? Isso é um, um conto que está inserido dentro do Ramayana, que é um épico indiano, tá? Então, o Ramayana, né, se a gente for utilizar o que alguns pesquisadores indianos aí estão datando, usando com base astronomia, né, a posição das estrelas contida nos textos, né, a descrição dos céus e tal, o Ramayana, ele ocorreu por volta de uns 10.000, 11.000 anos antes de Cristo, tá? Isso não é aceito, obviamente, pela academia, mas é o que muitos historiadores indianos recentes estão aí conseguindo fazer de uma datação. Então, essa historinha que eu estou contando, vamos colocar aí como possibilidade que seja, no mínimo, de 5.000 a 10.000 anos antes de Cristo. Tudo bem? Então, nesse período, esse rei chamado Kaushika era um cara top, né? Era alguém de extremo respeito. E como muitos reis, não só lá na Índia, mas muitos reis mundo afora, né, gostava de fazer as suas saídas para caça esportiva. Então ele reunia lá um regimento do seu exército e saía para fazer caça esportiva. Vamos se divertir matando os bichinhos. Então, em um desses dias, depois de ficar uma manhã inteira caçando, bate a fome e aí eles começam a se preocupar com a boia, né, com a comida. E aí eles estavam perto do sítio. Vou usar essa linguagem para ficar mais fácil, tá, pessoal? Eles estavam perto do sítio de um sábio chamado Vassista. E aí eles chegaram lá, ou de casa, tá. O Vassista chegou, Kaushika, eu posso fazer por você? Ele falou assim, pô, então, ó, eu tô aqui com a minha comitiva e a gente tá com fome. O que que você pode fazer por nós? O Vacista falou, não, fica tranquilo, entra aí, né? Seja bem-vindo. E tratou o rei e a comitiva com todo respeito e alimentou o rei, a comitiva inteira, com fartura, com variedade, né? Ao ponto de o rei, o Kaushika, olhar e falar assim, aonde esse yogi, já idoso, aonde ele tira tanta riqueza? Da onde vem tanta fartura? O jeito que eu estou sendo alimentado aqui não é menos do que eu sou alimentado na minha própria corte. Como esse cara, nesse sítio que não tem muita coisa, como é que ele está conseguindo fazer isso? E aí ele chega, se aproxima do Vacista e fala, ô Vacista, me tira uma dúvida aqui, como é que você conseguiu alimentar a minha comitiva com fartura, com sobra, né? Da onde vem toda essa riqueza, toda essa opulência?
porque eu sou o rei, né? E eu não sabia que você tinha uma riqueza quase tão grande quanto a minha, né? Quero saber. Até porque, de repente, você pode estar devendo alguns impostos. Como é isso? Aí o Vacista chega e fala: olha, é o seguinte, tudo que eu forneci a você e tudo que eu tenho para mim vem da minha vaca, né? Como assim da sua vaca? O Kaushika falou. Eu tenho uma vaca. É uma vaca divina, uma vaca celestial. Fala mais. O Kaushika falou, então, essa é uma vaca chamada Kamadeno, literalmente significa a que concede todos os desejos, né? E somente os Brahmarishis, né, os altos sábios realizados, né, os caras mais tops, conseguem ter acesso a uma dessa. Aí o Kaushika falou, bom, peraí, mas eu sou o rei, isso aqui é minha propriedade, né? Então, essa vaca é minha. Não, não é assim, o Kaushika. Somente um Brahmane, né, um sábio altamente realizado, consegue acessar essa vaca. Aí o Kaushika falou, olha, você tem duas possibilidades aqui. Eu te dou uma graninha, né, eu te dou alguma riqueza, você me vende essa vaca, ou eu vou roubar, eu vou pegar ela à força. Aí o Vacista disse, Kaushika, sinto muito, eu te respeito pra caramba, mas não é assim que funciona, né? Essa vaca só pode ser acessada por quem é um Brahma Rishi. Só um Rishi, ou um sábio altamente desenvolvido espiritualmente, vai conseguir acessá-la. Ah, é? Então, exército, guardas, pega essa vaca para mim. O Vacista tinha na mão uma espécie de apoio que os yogis usam, né, para colocar assim, é uma madeirinha como se fosse um V assim. Você põe o cotovelo aqui, o braço, né, e apoia no chão para você ficar com os braços apoiados para sua meditação ser mais confortável, digamos assim. Então ele estava com esse danda, né, com essa, uma espécie, vamos falar assim, uma espécie de cajadinho. E aí quando o exército começou a vir, né, achando que ia ser fácil pegar a vaca do Vacista, o Vacista levantou esse danda, né, e com a sua força espiritual foi derrubando os soldados. Vendo isso, o Kaushika falou: ah, é? Manda ver. Pode dar porrada. E aí os caras começaram a jogar flecha, começaram a atuar como um exército mesmo. Virou um campo de batalha. E o Vacista, calmo, tranquilo, levantando ali a sua danda, né, o seu cajadinho, né, derrotou todo o exército. O Kaushika, bravo, né, ele era muito reconhecido por ser um exímio também lutador, ele era da casta dos guerreiros, dos kshatriyas, então ele pegou o seu arco e flecha, cantou mantras, fez as flechas saírem com um poder absurdo, e o Vacista lá com seu cajadinho, tchu, tchu, tchu. Então, de uma certa forma, ele humilhou o rei e todo o exército. Ele não matou ninguém, o Vacista, mas todos saíram dali extremamente humilhados. No retorno ao palácio, Kaushika, pensando na humilhação que teve, ele não estava só triste, ele estava irado, ele estava indignado. E ele falava assim: como pode um velhote yogi ter derrotado toda a minha opulência material? Como pode isso? Quer dizer que toda a minha força não é nada perto de um yogi. Então, a partir de hoje, eu vou querer ser o yogi. O que o Vacista é, eu vou querer ser e ainda vou ser maior do que ele. Então, ele já começa com essa motivação. Então, assim, se com todo o meu exército eu já tenho essa posição de status no contexto, sendo yogi, o céu é o limite, digamos assim. Ele falava, com os poderes que o Vacista tem, se eu tiver, ninguém vai me segurar, né? Eu vou dominar tudo por aqui. Então ele abandona, né? Ele se afasta do reino, não que ele abandone, ele se afasta do reino, vai para a floresta. Começa a sua prática espiritual. Então Kaushika sentou, ficou lá fazendo a sua prática de meditação, né, comprometido. Ele estava lá bem comprometido com esse propósito de se tornar maior que o Vacista, né? Não porque ele queria se iluminar ou se liberar do sofrimento, mas porque ele simplesmente queria ter mais poder. Era isso que ele queria. Desculpe. Aí, passou um tempo lá, foram décadas meditando, tá? Aí ele consegue ter um entendimento, o Kaushika consegue ter um entendimento um pouco maior, mais aprofundado de si mesmo, do contexto que ele estava inserido, né? E aí algumas pessoas, outros sábios olharam e falaram, pô, esse aí é o rei,
ele tá mais sábio. Então, vamos dar o título para ele de Rajarishi, ou um rei sábio. É quando ele escuta que agora ele já é um rei sábio, um Rajarishi, né, ele resolve ir lá confrontar o Vasista. E o Vasista, com sua calma, com a sua sabedoria, desconstrói a experiência egóica do Kaushika. O Kaushika, então, observa e fala, puxa, não foi suficiente. Eu ainda preciso aprofundar. E aí, para não ter nenhum tipo de problema, assim, né? Porque ele parou a sua meditação quando ele escutou o murmurinho, quando ele escutou o murmurinho ali das pessoas falando, ah, ele agora é um rei sábio, é um rei sábio. Ele falou assim, bom, para não ter nenhuma distração, eu vou subir uma montanha. Aí ele começou a subir uma montanha. Aí achou um cantinho lá e começou a sua prática de meditação. Começou a prática de meditação, estava aprofundando. Quando ele estava quase atingindo um estado que era chamado de Maharishi, né, um grande sábio, superior ao Rajarishi, né? Quando ele estava quase, o Indra, que é o rei dos Devas, olhou e falou, aquele cara ali está querendo tomar o meu posto. Porque o Indra é super inseguro, tá? Na mitologia, o Indra, ele é muito inseguro. E eu não vou aqui, infelizmente, descascar, né, quem que é o Indra simbolicamente, o que é os Devas ou quem são, mas eu vou me focar aqui no Gaia. Então o Indra, sentindo ali que o Kaushika estava quase atingindo o estado de Maharishi, ele faz assim, eu vou atrapalhar a meditação desse cara, eu não vou deixar esse cara atingir esse estado, não. E aí ele manda uma ninfa, uma apsara, uma ninfa celestial, uma linda donzela. E aí a donzela chegou, toda perfumada, e conseguiu tirar o Kaushika da meditação. Quando o Kaushika olhou aquela beldade, se apaixonou. E aí ele viveu como marido e mulher. Ele viveu com aquela ninfa durante um bom tempo. E aí, neste período, ele começou a perceber que ele estava sendo manipulado. E toda aquela situação não era de verdade espontânea. Ele caiu numa armadilha. Quando ele percebe isso, a decepção que ele teve foi tão grande, não com a moça, mas com ele. Ele sentiu aquilo de uma forma tão profunda, tão dolorosa, que ele falou: eu rateei muito, eu preciso melhorar. E aí, o que ele faz? Abandona a moça, sobe mais um tanto da montanha para ficar realmente inacessível e inicia novamente a sua jornada. Aí ele tá lá na sua jornada e aí o Indra fala, puxa, ele tá quase, de novo, ele tá quase atingindo Maharishi, o estágio de Maharishi. Vou mandar outra ninfa. Ele manda uma outra mulher. Quando essa mulher tira a atenção do Kaushika, o Kaushika abre os olhos e ele percebe o que está acontecendo. Ele é tomado de uma ira, de uma raiva profunda. E pelos olhos ele solta uma rajada de energia e transforma aquela mulher em pedra. Ela fica milênios como uma pedra. Na hora que ele fez isso, assim que ele percebeu o que ele tinha feito, novamente ele cai em si, fica mal pra cacete e fala, mano, caí de novo. Antes eu caí pelos meus sentidos, pela minha percepção mais grosseira. Agora foi algo mais sutil. Né? Foram as minhas emoções que me sacanearam. Que merda, né? Aí ele vai e sobe mais um tanto da montanha e entra em meditação profunda. Aí ele consegue atingir o estado de Maharishi. Ele se estabelece, né? O Indra não conseguiu mais fazer com que ele fosse interrompido e ele atinge o estado de grande sábio, Maharishi. E aí ele vai lá para confrontar o Vasista. E aí o Vasista tranquilamente vai e desconstrói a experiência dele ali, mostra o ego dele, mostra que ele ainda não é um Brahmarishi, né? um sábio realizado em Brahman, né? No todo, não é um sábio, não era como o Vasista. E aí ele fica emputecido, pega o seu caminho para meditar e fala, agora eu vou conseguir, não, porque agora já deu. Não, porque o Vasista, que não sei o quê. E conforme ele estava no caminho dele, para aprofundar a sua prática, ele vai escutando as pessoas falando, ai, você viu o rei tal? É o nome do rei, vou pegar aqui que eu sempre esqueço, deixei anotadinho aqui. Trishanku é o nome do rei. E aí ele chega e escuta as pessoas falando, você viu o Trishanku ele tá
oferecendo uma boa recompensa para quem levá-lo ao céu sem que ele morra. Ele vá para o céu em corpo físico. Ele já foi falar com um sábio tal, o cara negou. Foi falar com outro, o cara negou. E foi falar com o Vashishta, e o Vashishta deu para trás. Também não quis. Não aceitou o desafio. Quando o Kaushika escutou isso, falou: opa, essa é a minha oportunidade. É a minha oportunidade de vencer o Vashishta. Porque ele não quis fazer essa coisa fácil de levar uma pessoa em corpo para o céu, para o paraíso. Isso eu faço, tiro, né, de letra. Aí foi atrás do rei, conversou com o rei, falou, beleza. E aí ele, usando todo o poder espiritual que ele tinha acumulado, né, conseguiu levar o rei Trishanku lá para o paraíso, para o céu, para o reino de Indra. Desculpa. Aí os devas, né, o próprio Indra, falou, "Ô, isso aqui é um absurdo, tá certo não, né, isso é contra a natureza. Sai fora, cara." Expulsou o cara do paraíso. E aí o rei, né, o que vai se tornar o Vishvamitra, ele chega e fala, caramba, se esse rei morrer, minha reputação tá arruinada, aí eu nunca vou vencer o Vashishta. Aí ele resolve criar um céu só para aquele rei. Ele criou um céu para aquele rei. E aí, quando ele fez tudo isso, criou aquele céu, ele ainda não se sentia preenchido e falou, caramba, é tudo orgulho. O que está me motivando durante todo esse período de tempo é orgulho. Como eu sou vazio. E isso e aquilo, né? E aí ele sente uma raiva, sente uma ira. E fala, cara, toda a minha vida foi em vão. E a culpa é do Vashishta. Aí ele tem uma resolução de, mais uma vez, tentar matar o Vashishta. Ele tenta matar o Vashishta. E aí ele começa a voltar lá para ir lá no sítio do Vashishta para confrontar o Vashishta, aí com um monte de pensamento torpe na cabeça. E aí quando ele chega lá, ele estava pensando num jeito de acabar com a vida do Vashishta, né, que tinha que ser... Não adiantava ele chegar e falar assim, ô Vashishta, vem aqui que eu vou te dar uns golpes, né? Ele tinha que fazer de um jeito que o Vashishta não percebesse, tipo, tinha que ser de surpresa. E ele estava lá de tocaia, e enquanto ele estava ali de tocaia, tentando ver o melhor momento, ele ficou escutando as conversas de Arundhati, a esposa de Vashishta, e Vashishta. E isso foi trazendo nele um estado de meditação profundo, cada vez mais profundo, cada vez mais profundo. E aquela raiva, aquela ânsia que ele tinha de acabar com Vashishta foi atenuando, atenuando. Até que um dia ele chega e escuta Arundhati falando, você viu o Kaushika? Você viu como ele mudou? Você viu como ele está mais calmo? Você viu como ele está sereno? Por que você não dá a ele o título de Brahmarishi? Porque esse título de Brahmarishi, só um Brahmarishi pode conceder esse título a outro Brahmarishi. Então, como o Vashishta era o tal Brahmarishi, a Arundhati, a esposa dele, falou, por que você não vai lá conversar com ele? E aí, o Kaushika, escutando isso, né, começou a perceber o seu estado e chorou, foi limpando todo o restinho de meleca que ele tinha, né, os últimos traços os últimos grilhões, as últimas coisas que deixavam ele preso, que o impediam de fato a ser um Brahmarishi, ele começou a limpar naquele choro, né, catártico ali. E aí o Vashishta, sacando o que estava acontecendo, falou, você tem razão, eu vou falar com ele. E abriu a porta. No que ele abriu a porta, o Kaushika se jogou aos pés do Vashishta, né, e chorando, pediu perdão, pediu desculpa, começou a falar, né, toda a história, assim, o que ele sacou, que ele estava sendo motivado por esse motivo, por aquele motivo, que são motivos estúpidos, que não sei o que lá, que agora ele entendia, né, e falou assim, ó, você foi o meu maior mestre, ele falou pro Vashishta, você foi o meu maior mestre, mesmo eu vendo você como um inimigo, você foi o meu maior mestre, você foi o que sempre cuidou de mim, né? E o Vashishta então pôs a mão na cabeça dele e falou assim, agora você é um Brahmarishi. Na hora que ele põe a mão na cabeça do Kaushika, ele fala, agora você é um Brahmarishi e você não é mais Kaushika, agora você é Vishvamitra, o amigo do universo. Vishvamitra. Mitra, amigo, Vishva, universo. Você é o amigo do universo. Quando ele recebe o nome de iniciação dele, Vishvamitra,
ele começa a ter uma experiência de introjeção profunda, de realização de fato de tudo aquilo que ele se experimentou aí ao longo de décadas dessa vida como cáustica. Nesse momento, digamos que como uma síntese de tudo que ele experimentou, começou a surgir para ele o mantra Gayatri. Então o Gayatri é como se fosse a síntese de toda a jornada espiritual, do que a jornada espiritual do Kaushika, agora Vishvamitra, representa. Então quando ele estava lá, nesse estado de êxtase profundo, onde ele estava compreendendo de verdade, realizando verdadeiramente a espiritualidade, se tornando de fato um Brahmarishi, um cara realizado em Brahman, ele escuta Om Bhuvasvaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonat Prachodayat. Ele escutou isso e aí, né, ele se acalma e fica em meditação aos pés do Vasishtha por um bom tempo, né? E o que o Gayatri, então, representa? O Om, ele vai representar não só o som da criação, né, como a gente chamou. O Om, ele é uma espécie de combustível de gatilho. O Om é aquilo que nos impulsiona. Ele é chamado do mantra da criação, que o Brahma, né, o Deus da criação lá, né, da Trindade, é o cara que faz as coisas acontecerem, porque ele está representando a potência que permeia toda a existência. A força que faz com que tudo que exista seja. Tá? Não tem uma outra forma de explicar isso. Então, o Om é como se fosse o impulso inicial. Tudo que existe vem a ser, se realiza. O Om vai representar isso. Esse potencial do vir a ser, do se realizar, do existir. A existência, ela não cessa, mas ela, por não cessar, ela tem infinitas possibilidades. Então, o que eu quero dizer com isso? Desde do que a gente chamaria do mais sutil, até o que é mais denso, mais grosseiro, o Om é o que faz tudo isso existir ou se manifestar. Então, é assim que ele sente, né? Tem uma potência. Eu estou realizando. O que é Bur, Bhuva, Svarha? Bur, Bhuva e Svarha traduzindo friamente, né? O pessoal vai traduzir, é o plano físico, o plano espiritual e o plano paradisíaco ou celestial. Tá? Mas na realidade, assim, de maneira mais profunda, o que significa? Vai significar o seguinte: Bur, muitas vezes associado ao plano físico, está ligado à forma como eu e você, como a consciência, experimenta a materialidade. Então está ligado aos sentidos corporais. Lembra da primeira queda do Kaushika, agora Vishvamitra? Foi pelos sentidos corporais. Então agora assim, Bur, né? Então lembra disso, né? A sua identidade com um corpo mais denso. Bhuva, a sua identidade com um corpo mais sutil, que não é o corpo astral, tá, pessoal? Tem a ver com as identificações que a gente cria com personalidade, com o próprio corpo, né? Mas com principalmente a nossa capacidade de significar, de dar conteúdo, de dar forma. De uma outra maneira, o Bur aqui, ele vai representar, por exemplo, a materialidade concreta. O pôr do sol é o pôr do sol. Acabou. O pôr do sol é sempre o pôr do sol, tudo bem? Ele não muda no sentido de, sei lá, assumir uma nova função. Pôr do sol é pôr do sol. O corpo sutil, que é esse que está ligado à mente, personalidade, ao que dá significado, o corpo sutil é o que vai dizer: nossa, esse pôr do sol está bonito. Nossa, esse pôr do sol me fez sentir amor. Nossa, esse pôr do sol me deixou melancólico. O pôr do sol me trouxe raiva, ira. Então, Bhuva é essa relação de significação, de dar forma, de dar conteúdo e criar identidade. Bur, percepção material concreta. As coisas são como são. Bhuva, eu significo, eu dou uma forma, eu falseio a realidade concreta. Svarha. Svarha, né, seria o que no yoga nós vamos chamar de corpo causal. O que é esse corpo causal?
é o aspecto da nossa expressão que tem os gatilhos ou a fonte principal dos gatilhos que vão fazer com que a gente gere uma significação, um conteúdo, uma forma e falseie a realidade. Por exemplo, se eu tiver um pulso mais essencial, uma carência fundamental de me sentir querido, eu posso achar que tendo um carro X, eu vou ser mais querido. Então eu vou pelo pulso causal, ou seja, o gatilho original, que é uma carência de ser querido, eu vou gerar a estruturação de identidade com personalidade, com mente, que vai gerar um falseamento da minha percepção da realidade. Então, o Svarra aqui, quando a gente fala de corpo causal, paraíso, o céu, né, o celestial, a gente está falando do momento em que a gente está ainda... É o primeiro momento em que a gente está desconectado da percepção daquilo que realmente é fundamental, tá? Aqui eu vou aprofundar isso. Então, o corpo causal para o yogi é aquele que está mais próximo da percepção de Brahman, do todo. Tá? Quando eu e vocês não nos sentimos como um indivíduo, como um ser à parte, a gente é Brahman. No momento em que a gente tem a sensação de que nós não somos Brahman, de que nós somos essa personalidade, esse corpício, digamos assim, seja o corpo astral, o corpo sutil, o nome que vocês quiserem dar, no momento em que eu me sinto separado de Brahman, ainda é um momento em que eu estou mais próximo de Brahman. É um momento em que eu tenho as repercussões mais contundentes em termos de memória, de sensação. E também é um momento em que a ideia de uma necessidade ou a ideia de um vazio, né, a ideia da ruptura se estabelece. Tá? Pode parecer um paradoxo aqui. Talvez seja. Mas é isso. Antes eu era Brahman, eu me sentia como um Brahman. Houve um decaimento. Não me pergunte como isso, porque eu ainda não sei. Mas há esse decaimento. E aí a gente tem a sensação de que nós não somos o todo, indivíduo. A gente se sente como alguém, como um algo. Nesse momento em que essa sensação de um algo se estabelece, é o momento também que a gente realiza uma ideia de vazio. Antes eu era todo, agora eu estou me sentindo uma parte, ou seja, não estou me sentindo mais completo, pleno, profundo. Então surge aquilo que no yoga nós vamos chamar de carência, lacunas. E o que a gente busca fazer? O que a gente busca preencher nessas lacunas? Né? Brahman. Brahman, para nós, a referência que nós temos mais contundente de um sentimento, é uma sensação, é um ser. Ser não como um alguém, um ser no sentido de existência. Como a gente não consegue se relacionar com isso, que é o sentimento profundo, a gente vai criando correlações. E essas correlações, ou esse decaimento, é o que os yogis vão chamar de emoções. Beleza? Então, daí vem, né, daquele exemplo que eu dei, de você, sei lá, sentir que uma lacuna, uma parte desse vazio é a ideia de que você precisa ser querido. E aí você vai projetar um impulso emocional, uma carência de alguma experiência emocional que vai te trazer a suposta sensação de ser querido. Pode ser tendo um carro do ano, pode ser, sei lá, tendo o corpo do momento, né? O biotipo da moda, pode ser tendo um celular, enfim, dependendo do contexto histórico, social, cultural, essa carência vai assumir uma forma. Se for, por exemplo, a de ser querido, pode ser N tipos de carências, porque são as infinitas variações emocionais que a gente pode experimentar, ok? Então, Burbo Vaisvaha está dizendo isso. Olha, a minha experiência individualizada está aí sustentada por esses três princípios. A sensação de um corpo denso, a sensação de um corpo sutil e a sensação de um corpo causal. E aí, logo em seguida, o que o Gayatri faz? Ele fala Tat Savitur Varenyam. Tat Savitur. Tat Savitur significa aquele brilho, aquela efulgência. Então é como se o Vishvamitra tivesse percebido
eu experimento o corpo denso, eu experimento o corpo sutil, eu experimento um corpo causal, mas existe uma efulgência, existe um brilho que transcende esses três, transcende isso. Varenyan, Varenyan, Tat Savitur, Varenyan. Varenyan seria algo como o que é desejado, né? O que é desejado. Então, isso que tem que me inspirar. Varenyan é algo que pode ser também colocado como isso que tem que me inspirar. Antes, o Vishvamitra estava sendo inspirado por quê? Primeiro pela identificação com o corpo denso. Depois, com a identificação com o corpo sutil. Por último, a percepção do corpo causal, do seu vazio existencial. Aí ele fala, não, o que tem que me inspirar é Tat Savitur. Tat Savitur Varenyan. Né? Aquela luz, aquela efulgência, aquele brilho que transcende. Não está falando de um Deus como uma pessoa. Está falando de quem? Do brilho interno, da real natureza dele. Aí, logo depois que ele dá esse apontamento, eu tenho que me inspirar nesse brilho. É isso que tem que me inspirar. Ele diz, Bargo Devasya Dimahi. Ele fala que eu repouse, que eu me estabeleça, que eu fique estável nessa luminosidade, porque essa luminosidade é abrangente. Ela não é específica, ela me mostra o todo, ela se espalha. Diyo Yonat Prachodaya. Que eu, ao estar aí, imerso nessa luz, possa ser direcionado, ou seja, que a minha experiência não seja mais direcionada pelo Bur, Buvá, Svarra. Não seja mais direcionada pelo corpo denso, pelo corpo sutil e pelo corpo causal. Que quem direcione agora, que quem assuma o comando, seja essa luz. Essa luz é que me direcione, é que, de alguma maneira, haja aqui, né, enquanto eu me sentir um indivíduo. Né? E assim, o Vishvamitra transmite o Gayatri para a humanidade. Então ele foi o sábio que trouxe, né, o Gayatri para a humanidade. Então é muito interessante, né? Eu queria deixar muito claro aqui para vocês que o Gayatri é como se fosse, né, o resumão de toda a história de vida, de toda a experiência do sábio Vishvamitra, antes o rei Kaushika, nome de iniciação, Vishvamitra, o amigo do universo. E ele recebe exatamente esse título, né, o amigo do universo, porque ele consegue condensar o Gayatri. Ele faz com que o Gayatri saia dessas esferas sutis e se transforme em algo palpável para a gente, beleza? Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, tá? Né, o mantra Gayatri você pode praticar não como um objeto devocional, tá? Existem alguns espiritualistas que têm uma leitura equivocada do Gayatri, que falam que é uma espécie de oração, e que por conta de ser uma espécie de oração, está atrelada a movimentos hierárquicos, que você está, então, sei lá, tirando o seu poder pessoal e colocando em alguém, e que isso para algumas vertentes, né, espiritualistas, isso é uma atuação draconiana, os dragões é que estão fazendo e estão drenando a sua energia. Não tem nada a ver, tá, pessoal? Essa explicação que eu dei a vocês sobre o Gayatri desmonta esses argumentos desses espiritualistas que, por algum motivo, não conhecem a estruturação, até mesmo em termos mântricos do próprio Gayatri. O que Bur vai representar, para além de ser traduzido literalmente como terra, né, Bhuva, como o plano astral. Isso é uma tradução rasa que não tem nada a ver com aquilo que os antigos yogis trazem do mantra. Tá? E essa história que eu trouxe a vocês, do Vishvamitra, da relação dele com o Vasishtha, está no texto chamado Ramayana. Também tem ali no Vishnu Purana uma versão dessa narrativa que eu trouxe aqui a vocês. As explicações do que é cada parte do mantra, para que ele serve, digamos assim, isso é a minha experiência, tá?
Isso é a minha experiência de tudo aquilo que eu já experimentei, já realizei com o yoga, de tudo que eu já entendi, né? Quando eu observo o Gayatri, consigo compreender essas sutilezas que tem ali. Mas, apesar disso, não acredite fielmente no que eu estou colocando, tá? Se expõe, utilize o mantra dessa forma, tá? Não inventei nada disso que eu compartilhei com você sobre, olha, Bur representa isso, Buva representa... Não é uma invenção, tá? O que eu quis dizer é que, por eu ter já uma bagagem de experiência espiritual com yoga, eu consigo identificar determinados elementos e consigo fazer a tradução desses elementos para uma experiência mais palpável e concreta, tá? Mas assim, tudo isso está lá nos textos que eu falei, né? Principalmente no Ramayana, na parte que é conhecida como Balakanda, ok? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que seja útil esse conhecimento. E a gente se encontra um próximo momento. Aí eu sempre esqueço de pedir para vocês deixarem o like, para vocês se inscreverem, se você ainda não é inscrito, compartilha, faz o algoritmo trabalhar, comenta, né? Se você chegou até aqui nesse momento, escreve aí Gayatri, comenta aí Gayatri, para eu saber que você assistiu até o final, beleza? E até daqui a pouco com mais um vídeo aqui no canal. Aproveita para maratonar os outros vídeos aí. Muita paz, muita luz. Tchau, tchau.